Então, irmãos, continuando o estudo das duas casas de Israel, nós vamos ver aqui o que significa essa expressão aqui, os de perto e os de longe. O cristianismo em geral acredita que o ministério de Paulo, do apóstolo Paulo, era para os gentios pagãos que não tinham nenhuma ligação com o povo da antiga aliança, Israel. Mas se analisarmos melhor, veremos que o ministério de Paulo era o mesmo de Jesus e era para as ovelhas perdidas da casa de Israel, a qual Jesus veio buscar e encontrar. Mateus 15, 24. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A palavra em grego para circuncisão é peritome. E para incircuncisão apenas se coloca um a letra A, na frente. Então, incircuncisão é aperitome. Mas o ministério de Paulo não é para os aperitome. Não é essa a palavra encontrada nos textos bíblicos. Paulo faz seu ministério aos acrobústia. Temos essa prova em Gálatas 2:7 e em todo o Novo Testamento. O ministério de Pedro era aos peritome e os de Paulo aos acrobústia e não aos aperitome. Então, recapitulando aqui, peritome significa circuncidado, circuncisão. Aperitome significa incircunciso, incircuncisão. Acrobústia vem de acron, que significa extremidade, ponta, prepúcio. Acrobústia significa aqueles que jogaram fora seu prepúcio, ou seja, jogaram fora sua circuncisão, de onde vem a palavra em português acropóstia. Então, Gálatas 2, 7 e 8 diz: Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, acrobústia, me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, peritome, né? Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então, peritome é igual à circuncisão, os que guardam a lei, a casa de Judá. E acrobústia é incircuncisão, aqueles que se esqueceram da lei, que é a casa de Israel, Efraim. Então aqui, vamos ler o texto de Ezequiel 36, 22 ao 27. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne.
E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Aqui em Ezequiel é claro que a casa de Israel foi espalhada entre os gentios, mas que Deus voltará a tomá-los e os congregará de todas as terras para onde eles foram espalhados. Os purificará e aí entra a nova aliança. Nos dará um coração novo, um coração de carne no lugar do coração de pedra, fazendo uma alegoria às leis nas tábuas de pedra. Em várias passagens no Antigo Testamento, vemos a referência à expressão, né? Os de longe e os de perto. E Paulo também fala sobre eles, né? Sobre isso. Mas quem são os de longe e os de perto? Isaías 57, 18 e 19 diz: Eu vejo os seus caminhos e o sararei, e o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios. Paz, para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Então Deus vai sarar os de longe e os de perto. Em Oséias 6, temos referência de quem foi despedaçado. E serão sarados quem foi ferido, e terão as suas feridas saradas ao terceiro dia. Quem são? Sim, Efraim e Judá. Se você ler todo o contexto de Oséias 5 e 6, vai ver claramente que ele se refere a Efraim e Judá, as duas casas de Israel. Então, os de longe, quem são os de longe? A casa de Israel, Efraim, que foi abandonada por Iavé por um tempo, para cumprir seu grande propósito. Os que abandonaram a lei são os que abandonaram a lei, que não eram mais seu povo e que não tinham mais misericórdia. E quem são os de perto? É a casa de Judá, que se manteve em aliança com Iavé. Agora vamos ver Paulo falando sobre os de longe e os de perto. Será que Paulo sabia sobre quem ele estava falando? É claro que sim, né? Vamos ler lá em Efésios 2, do 11 ao 20. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, né? Então, é bem claro esse texto, né? Não precisa nem comentar. Outro grande equívoco que muitos cometem sobre as 70 semanas de Daniel
é pensar que o povo de Daniel, sobre o qual as 70 semanas estão determinadas, são apenas sobre os judeus. Isso porque o anjo diz a Daniel que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel e sobre a santa cidade de Daniel. Por não conhecerem sobre as duas casas de Israel, a grande maioria interpreta as 70 semanas apenas para Judá. E com isso aparecem doutrinas para querer validar o arrebatamento pré-tribulação, por exemplo, né, que é um equívoco. Mas, então, vamos ver quem é o povo de Daniel, sobre o qual as 70 semanas estão determinadas. Daniel 9, 7 e 8. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Os de Judá e todo Israel. É isso que está escrito nesses versículos. Os de Judá e todo Israel. Quem é todo Israel? Os de perto e os de longe, que por causa das suas rebeliões foram espalhados pela terra. Então o povo de Daniel não são apenas os judeus, mas Efraim e Judá, os de longe e os de perto. Nós, gentios, somos também Israel. A chamada igreja é Efraim. Sempre que você lê nas Escrituras, após a divisão dos reinos de Israel, sempre que você lê sobre Efraim, casa de Israel, ou casa de Jacó, ou casa de José, está se referindo às promessas feitas a nós.